sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite. Nós estamos na presença de Deus e essa oportunidade que nós temos de continuarmos refletindo na mensagem do Senhor, na palavra do Senhor, que nós estamos refletindo lá na carta de Paulo aos Gálatas. E dando continuidade a isso, eu gostaria de ler com os irmãos Gálatas capítulo 1, a partir do verso 11. O texto no qual nós iremos meditar vai até o versículo 24, mas nós faremos a leitura apenas do 11 e do versículo 12, que diz assim, em nome de Jesus: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, e não me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Hoje nós iremos meditar entendendo que o evangelho não é humano. E eu queria, para nós refletirmos, trazer para vocês uma pergunta. E eu queria te perguntar, de onde vem o evangelho que você crê? Essa pergunta ela é importante para nós refletirmos, porque é exatamente isso que estava acontecendo com os Gálatas. Porque, como nós já vimos, os Gálatas estavam abandonando o evangelho verdadeiro, o evangelho que vem de Deus, e se voltando para um falso evangelho que nasce do homem. E Paulo responde isso de uma maneira muito direta aos Gálatas. Paulo diz que o evangelho que ele anunciou aos Gálatas não é segundo o homem. E isso já nos traz uma verdade clara. O evangelho que eu e você cremos, o evangelho anunciado por Paulo e muitos outros homens e mulheres, não é o evangelho que vem da cultura, não é o evangelho que vem da tradição, não é o evangelho que vem da inteligência humana. O evangelho no qual nós cremos não é algo que o homem desenvolve. O evangelho que nós cremos é algo que Deus revela.
E isso fica claro quando Paulo trata dessas questões com os crentes em Gálatas. E o grande perigo desse cenário é que nós podemos estar fazendo o mesmo movimento que os Gálatas estavam realizando. A nossa forma de crer pode ser moldada pelo ambiente em que nós crescemos, pode ser moldada pela tradição que nós recebemos ao longo da nossa vida, ou até mesmo pode ser moldada pela tentativa de adaptar a mensagem para caber na nossa vida. E para provar isso, Paulo ele aponta para a sua própria história no texto no qual você tem em suas mãos, do versículo 11 ao 24. Porque Paulo vai dizer que antes de Jesus, antes de se converter a Cristo, ele era extremamente religioso. Um homem zeloso, disciplinado, um homem cheio de convicção. Mas ao mesmo tempo era um homem que perseguia a igreja de Jesus. Ou seja, o que fica claro para nós é que Paulo nunca negaria a Deus, mas também nunca conheceu o verdadeiro evangelho. Até que então Paulo tem essa revelação do evangelho verdadeiro. Isso tudo, meus irmãos, vai trazer algo sério para nós. Porque é sim possível viver uma fé construída pela religião. É sim possível vivermos uma fé que está sendo inundada pelos costumes e tradições que recebemos ao longo da nossa vida. É sim construir o evangelho sem ter sido transformado por este evangelho revelado pelo próprio Deus. E essa continua sendo a tendência do nosso tempo. Essa continua sendo, de fato, a forma como o nosso mundo ainda tem nos dito sobre isso. Porque pode ser que eu e você estamos tentando criar um tipo de evangelho que se adapta às pessoas. Pode ser que a gente tenha tentado trazer um evangelho que muda conforme a cultura. Pode ser que a gente traga um evangelho que molda o que faz sentido para nós. Mas Paulo nos chama de volta ao fundamento. O evangelho não é criado pelo homem. Ao contrário disso, o homem é quem deve se submeter ao evangelho revelado por Deus. E talvez o grande erro dos Gálatas não esteja tão distante assim de nós. Talvez você não tenha abandonado o evangelho, mas esteja vivendo uma versão adaptada do evangelho na sua vida. Uma fé que se ajusta com o que você sente. Uma fé que se ajusta com o que você acha ou o que é mais confortável. Mas o verdadeiro evangelho, meus irmãos, ele não se adapta a nós. O evangelho que Paulo revelou e trouxe e pregou para os crentes em Gálatas é o evangelho que confronta, sim, as nossas convicções. É o evangelho que, sim, nos quebra em nossas razões e orgulho. É o evangelho que, sim, nos chama a nos render completamente ao Rei Jesus. Então, meus irmãos, para nós refletirmos, e eu quero concluir para nós orarmos, o evangelho que nós cremos é o evangelho que tem poder para continuar salvando e transformando vidas. E não é um evangelho que assume um compromisso com as nossas convicções, mas o evangelho que Jesus revelou aos apóstolos e que passou aos pais da igreja e que continua perdurando até hoje, o evangelho de Jesus Cristo revelado de Deus. Por isso, meus irmãos, que nós possamos refletir em nossa fé, que o evangelho que nós cremos é revelado por Deus e não é caracterizado por tradição e costume algum. Feche os teus olhos que eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nós somos gratos por este evangelho que um dia o Senhor revelou a nós. Não é um evangelho inundado por tradições, por costumes, por cultura, mas um evangelho no qual nos faz submeter o nosso coração a Jesus e reconhecer que nós somos pecadores.
E não deixa, Senhor, que a gente cometa o mesmo erro dos crentes lá de Gálatas, no qual nós estamos aprendendo aqui, Senhor. Que nos faz refletir que a nossa fé deve ser uma fé que cada vez mais nos leve a nos render a Jesus e firmar o nosso coração no Evangelho que é revelado por Deus e não criado por homens. Que o nosso compromisso seja sempre fiel a Jesus e que a gente não crie um caminho para tornar confortável os nossos pecados, mas que o Evangelho continue confrontando as nossas convicções, para que por meio disso sejamos tratados, libertos e salvos a Ti, Pai. Continue com cada irmão e irmã, levando este Evangelho mais fundo aos corações e que se convertam a Ti, para que o nome de Jesus seja adorado e proclamado por nós. Nós oramos e pedimos isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos caminhando para o encerramento de mais um momento de reflexão e adoração a Deus. E eu queria terminar esse momento agradecendo por todos vocês que estiveram com a gente nesse momento conectados, que Deus possa continuar abençoando você e toda a sua família. E antes da gente de fato encerrar, eu gostaria de passar alguns avisos para vocês. O primeiro aviso é referente ao nosso discipulado, que ele começou agora nesse mês de maio, e ele será sempre no segundo e no quarto final de semana, no segundo e no quarto sábado. O nosso discipulado ele começa às 14h30, no segundo e no quarto sábado de cada mês. E nesses mesmos sábados nós também teremos o nosso culto de pôr do sol, o nosso culto de oração, que começará às 18h, 18h30. Nós já estaremos aqui reunidos depois do discipulado para a gente fazer esse momento de entregar o sábado na presença do Senhor. E você é o nosso grande convidado. Nós teremos toda a honra de poder receber todos vocês, tanto para o discipulado quanto para o pôr do sol, que eles acontecerão sempre no segundo e no quarto sábado de cada mês. O outro aviso que nós temos é a nossa campanha de reforma. Nós aqui da Promessa Tatuapé estamos reformando aqui nossa igreja e nós contamos com o seu apoio, com a sua contribuição, com a sua ajuda, para que esse ambiente seja um espaço onde as pessoas consigam se conectar cada vez mais facilmente com o Evangelho. E o nosso último aviso é a nossa próxima ceia. Nossa ceia está marcada para o dia 27 de junho, é o último sábado do mês de junho, será um sábado de culto de ceia, então você também está presente a partir das 10 horas, dia 27 de junho, marque na sua agenda, nós teremos de novo a nossa segunda ceia do ano. É isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs, que todos nós tenhamos uma boa noite, um bom descanso na presença de Jesus. Eu gostaria de terminar esse momento orando mais uma vez por você e nos despedindo com a bênção do Senhor. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento que o Senhor proporcionou todos nós a participarmos, momentos do qual nós te adoramos, nós refletimos de acordo com a sua palavra e nós nos engajamos unidos naquilo que sua igreja está fazendo no mundo, obedecendo a sua missão. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor continue cuidando de cada lar, de cada homem, de cada mulher que faz parte ou que está cultuando com a gente nessa noite. Que o Senhor esteja com todos nós e a gente se despede com a sua bênção, pedindo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós hoje e sempre. Amém. Tenha uma ótima noite na presença do nosso Senhor Jesus.